O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos na Semana Santa e nós já podemos meditar as dores de Jesus. Nós pensamos somente nas dores físicas, Jesus sendo flagelado, coroado de espinhos, crucificado, mas a maior dor de Jesus é aquilo que nós chamamos de paixão interior, a dor interior que Jesus sofreu. A dor do abandono dos seus próprios eleitos apóstolos, na qual ele chamou para dar continuidade à sua missão. Esses apóstolos, Judas e Pedro, contemplaram as maravilhas de Jesus, viram o rosto de Jesus, coisa que nós não tivemos esse privilégio. Mas se nós pensarmos em Judas e Pedro, tem uma grande diferença. Sim, os dois pecaram gravemente, mas Pedro soube voltar e Judas não. E olhando um pouco Judas, a sua psicologia, um homem ambicioso, avarento, inteligentíssimo. Judas, ele sabia administrar, né? Não foi por acaso que ele tomava conta da bolsa e conhecia aquilo que era de financeiro,
mas ele tinha uma ideia de messianismo. E qual era a sua ideia? Que o Messias tinha que libertar Israel do Império Romano, pela força, pela luta, pelo combate, porque anos Israel foi refém de vários impérios, não somente do Império Romano. Então tinha esse sentimento no coração dos judeus e de modo todo especial no coração dos zelotas, na qual Judas fazia parte desse grupo que queria pela arma expulsar o Império Romano de Israel. E quando ele conheceu Jesus, ele pensava que Jesus iria fazer isso. Colocou toda a esperança em Jesus como Messias, Rei, libertador, mas uma libertação temporal. E quando ele foi vendo que existia em volta de Jesus uma multidão, e que Jesus realizava milagres, o poder da palavra de Jesus transformava vidas, ele estava empolgado, dizendo, então vai ser agora a libertação. Quando Jesus entra em Jerusalém e aquela multidão clamando, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Judas ficou empolgado, pensando, vai ser agora. Mas só que Jesus foi quebrando essa ideia de Judas, mostrando que ele não veio para isso. Ele não veio ser um rei temporal, um militar, um homem político. Jesus mostra muito bem clara a sua missão, que ele veio nos salvar do pecado, que é algo muito maior, que ele veio nos introduzir na vida eterna, que ele vai sim na direção da cruz, coisa que Judas não suportou. Então, pouco a pouco, Judas foi se decepcionando com Jesus, a tal ponto de trair Jesus. Interessante que Judas, ele era dissimulado, ele sempre fazia o mal tendo uma boa aparência. Isso é uma tática muito interessante. E ele se escondia por detrás disso. Quando ele viu que Maria jogou o perfume nos pés de Jesus, o que ele falou? É um desperdício. Deveríamos vender esse perfume e dar aos pobres. Mas na verdade ali ele não estava falando a verdade, porque ele era ladrão, ele roubava da bolsa comum dos apóstolos. Ou seja, aparentemente ele parecia muito bom, mas de modo escondido por detrás, ele já estava sendo corrompido, perdido. Judas se perdeu do lado de Jesus. Olha só o grande mistério da iniquidade. Ele poderia se deixar ser transformado pelas palavras de Jesus, mas ele não se deixou, para nos mostrar, queridos irmãos e irmãs, que estar do lado de Jesus fisicamente não é garantia de salvação, se eu não me deixar transformar. Judas, ele tinha sim os seus defeitos dominantes, a avareza, a ambição, claro, de modo negativo, mas ele tinha também as suas qualidades que ele não soube usar para o reino de Deus. E por outro lado nós temos o Pedro, um homem que tinha um temperamento fortíssimo, que todos sabiam que Pedro explodia, mas o que aconteceu? Por medo, Pedro negou Jesus. Diferente. Judas vai trair Jesus por ambição, por decepção. E Pedro vai negar Jesus porque ele ficou com medo da morte. Quando aquelas mulheres perguntaram, tu és Galileu, discípulo de Jesus de Nazaré, ele ficou com medo. E ele negou Jesus. Foi por fraqueza. Então, Judas e Pedro pecaram gravemente e causaram no coração de Jesus uma grande dor. O abandonaram. Judas não soube voltar, porque a sua culpa lhe corroeu o coração a tal ponto de ele pensar que ele não poderia receber a misericórdia.
E Pedro soube voltar. Quase não volta, porque Pedro ficou tão envergonhado. Ainda mais ele que recebeu o nome de Kefas, de Pedro, de pedra, rocha visível da igreja. Ele ficou tão envergonhado que cada pergunta após a ressurreição que Jesus lhe fazia: Pedro, tu me amas? Ele baixava a cabeça, ele não respondia. Aqui seria uma explicação muito profunda, belíssima, porque Jesus perguntava: Pedro, tu me amas com amor ágape, com amor capaz de se entregar, como ele mesmo falou aqui no Evangelho, de se entregar por mim. Porque ele falou no Evangelho: Senhor, porque não posso seguir-te agora, eu darei a minha vida por ti. O que ele está dizendo? Eu te amarei com amor ágape. E a resposta de Pedro, quando ele dizia eu te amo, ele não dizia eu te amo com amor ágape, ele dizia eu te amo como amigo, filia. No original grego a gente percebe a diferença na tradução em português. Não percebemos. Ou seja, ele estava envergonhado, mas ele soube recomeçar porque Jesus o levantou, o ressuscitou. Queridos irmãos, nessa Semana Santa, nós possamos meditar nesses dois apóstolos. O que Judas pode nos ajudar? Judas pode nos ajudar a não fazer nada daquilo que ele fez. Ele se perdeu do lado de Jesus. Muitas das vezes nós nos perdemos dentro da igreja, quando nós buscamos cargos, ambições, glórias, louvores. Nós podemos nos perder recebendo a comunhão, os sacramentos. E o tempo vai passando e nós vamos ficando com o coração frio, decepcionados como Judas, decepcionado com tanta coisa. Eu posso sim me perder dentro da igreja. Eu posso estar numa pastoral, numa função, eu posso ser padre. Eu posso me perder se eu não me deixar ser transformado por Jesus. Judas é o exemplo disso. Ele se perdeu completamente, que até hoje ele é conhecido como o traidor. Então, queridos irmãos, nós podemos sim aprender muita coisa com Judas e não fazer nada daquilo que ele fez. Pelo contrário, que nós possamos, como Pedro, dizer: Senhor, eu te neguei, eu te traí, eu pequei contra ti, mas eu quero voltar, porque eu confio na tua misericórdia. Agora faça um pequeno momento de meditação, apresente ao Senhor o seu coração. Jesus, hoje, à mesa com os apóstolos, ele estremeceu, o coração dele ficou angustiado, porque ele sabia que um dos seus apóstolos iria lhe trair e outro iria lhe negar 3 vezes. Senhor, tenha misericórdia